tem direito no BPC Loas? Qual doença se enquadra como deficiência para receber o BPC Loas? Tem direito qualquer pessoa que tenha deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. Mas trazendo isso para a realidade de vocês, qual doença que dá direito ao BPC? O que vocês geralmente me perguntam. A doença que dá direito ao BPC é aquela doença grave, que traz impedimento de longo prazo, que obstrui a participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Vamos levar isso para a vida real. Doutora, eu tenho um problema no joelho, rompi o ligamento do joelho, eu tenho direito ao BPC? Sim, você tem direito ao BPC, porque romper o ligamento do joelho é uma doença grave, é uma doença que só vai ser curada se você fizer uma cirurgia. Então, se você tem uma doença crônica ou se você tem uma doença que dependa de cirurgia para recuperação, é uma doença que vai dar direito ao BPC. Então, vamos lá. Problemas ortopédicos, hérnia de disco, bico de papagaio, túnel do carpo, rompimento do menisco, todas essas doenças ortopédicas dão direito ao BPC. Problema de coração, o transtorno autismo, o TDAH, a dislexia, a epilepsia, a esquizofrenia, mas o que? Hanseníase, câncer, todos os tipos de câncer, várias doenças raras também. Então, a partir do momento que essa doença obstrui a participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas, ela te dá direito ao BPC. Quando a gente fala de BPC, a gente não fala de incapacidade para o trabalho, a gente fala de obstrução na participação em igualdade com as demais pessoas na sociedade. Por exemplo, uma criança ela tem capacidade laboral? Então, no BPC a gente não fala de capacidade laboral. Agora, um cadeirante, ele tem capacidade laboral? Ele tem capacidade laboral, mas ele tem redução na sua participação, ele tem obstrução na participação na sociedade e igualdade com as demais pessoas. Isso dá a ele o direito ao BPC, a obstrução na participação na sociedade e não incapacidade para o trabalho. Então, quando a gente fala de BPC, não estamos analisando incapacidade, estamos analisando se há uma obstrução na participação na sociedade. Por exemplo, pessoas deficientes auditiva. A pessoa com deficiência auditiva tem determinado serviço que ela vai conseguir exercer, tem determinado serviço que ela não vai conseguir exercer. Então, essa pessoa, ela tem capacidade laboral para alguns trabalhos, mas ela tem obstrução na participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Tanto é que quando essa pessoa tem capacidade laboral, o mercado de trabalho ele tem vagas para pessoas com deficiência trabalharem. Quando ela consegue um trabalho, ela vai receber o auxílio inclusão, porque o governo quer propiciar que essa pessoa com deficiência, que essa pessoa com doença grave, que ela tenha direito a integração no mercado de trabalho. Então, não falamos de incapacidade para o trabalho, falamos de impedimento de longo prazo. Uma pessoa que tem uma perna amputada, ela tem somente uma perna, ela tem capacidade laboral? Tem. Ela pode trabalhar como caixa de supermercado, ela pode trabalhar como secretária, ela pode trabalhar como atendente de telemarketing, mas existe a obstrução na participação. Então, toda vez que alguém falar com você, será que determinada doença dá direito ao BPC? Será que romper o menisco do joelho, romper o ligamento do braço dá direito ao BPC? Vamos analisar. Obstrui a participação na sociedade de maneira plena, em igualdade com as demais? Se sim, vai dar direito sim. Agora vamos voltar esse exemplo para as crianças. Uma criança que tem dislexia. Essa criança, ela não tem capacidade laboral, porque ela é uma criança. Vamos analisar a obstrução dela na participação na sociedade. Essa criança com 10 anos, até hoje, não conseguiu aprender a ler, não conseguiu aprender a escrever. Ela tem obstrução na participação na sociedade? Só aí a gente já vê que ela tem sim obstrução na participação na sociedade e ela necessita sim do benefício previdenciário BPC Loas concedido pelo INSS para pessoas de família de baixa renda. O CAD único, ele é um documento fundamental para a solicitação do seu pedido. O CAD único, ele precisa ser feito da maneira correta. Ele precisa trazer com riqueza de detalhes
todos os componentes do seu grupo familiar e a renda de todas as pessoas do grupo familiar. CAD único mal feito, CAD único preenchido de maneira incorreta é uma das maiores razões que fazem a cessação do BPC-LOAS. Vou dar um exemplo, e o indeferimento também. Uma segurada, ela tinha um filho que recebia, uma pessoa tinha um filho que recebia o BPC, e o outro filho, quando completou 18 anos, foi embora de casa e o filho continuou no CAD único. Quando o INSS cruzou os dados, o INSS identificou a renda daquele filho e cortou o benefício dela. Quando ela chegou até o escritório com essa situação, a gente viu que o erro dela foi em não ter atualizado o CAD único quando o filho mudou e foi trabalhar de carteira assinada. E judicialmente a gente comprovou que o filho não morava com ela e conseguiu restabelecer o benefício. Então o CAD único está correto, a composição do grupo familiar de maneira correta. Lá no parágrafo 14 do artigo 20, ele tem lá quem compõe o grupo familiar. Se tem alguém que mora na sua casa, mas que não está descrito no parágrafo 14 do artigo 20, ele não pode estar lá. Então, isso é fundamental para você ter ou não o seu benefício concedido no INSS. Precisa de advogado para solicitar BPC para o INSS? Não é obrigatório, é recomendável. Porque você tem que enviar vários formulários, você tem que comprovar a renda, você tem que comprovar a despesa. E o advogado, ele está acompanhando as constantes mudanças, as constantes alterações nos pedidos de BPC, nas portarias, nas instruções normativas do INSS. Então, o advogado especialista em direito previdenciário é a pessoa adequada para lhe auxiliar na solicitação desse benefício junto ao INSS. Por exemplo, você consegue abater da renda do grupo familiar despesas com medicação, leite, consulta, terapia. Só que não basta você enviar os documentos igual você pensa. Ah, mandei os documentos, provei, o INSS não analisou, não reconheceu. Você precisa enviar declaração do secretário de saúde dizendo se você é atendido ou não. Você precisa enviar uma declaração do SUAS dizendo se essa medicação tem ou não disponível no SUS para fornecimento. Você tem que enviar um laudo médico detalhado explicando a necessidade do tratamento proposto. Então, são várias exigências que você tem que preencher, que com o auxílio de um advogado, você pode ter o seu benefício concedido no próprio INSS e não ter que entrar na justiça. Uma outra coisa importante também às vezes você junta um documento, você faz uma declaração ali no processo administrativo que não deveria ter feito. E depois, quando você vai para a justiça, aquele documento está ali no processo, não tem como o advogado tirar. Então, é muito importante o auxílio do advogado nesse pedido, especificamente do advogado especialista em direito previdenciário. Pedir esse benefício no INSS, juntou essa documentação toda, a parte principal, gente, é organizar esses documentos, é montar esses documentos, é fazer com que os documentos estejam corretos. Organizou a documentação toda, você vai enviar pelo aplicativo do INSS. E é muito importante que você acompanhe o pedido. Por quê? Porque se o INSS fizer alguma exigência e você não ver, não cumprir, você vai perder todo aquele tempo que você ficou esperando. Aí entra mais uma vez a necessidade de você ter um advogado especialista para lhe acompanhar, para fazer esse acompanhamento, para cuidar de tudo e cuidar para que você não perca prazo no seu processo. Porque o que o INSS mais quer? Que você perca prazo, que você perca perícia, que você leve documentação incompleta. Você acompanhou tudo e o benefício foi concedido, maravilha! Como que você vai receber? O que eu vou fazer a partir de agora que o meu benefício foi concedido? Seu benefício foi concedido, você vai aguardar que em 20 dias aproximadamente vai ter lá disponível em extrato de pagamento a data que o seu pagamento vai estar liberado no INSS. Nessa folha vai ter a data que você vai receber, qual agência bancária e qual valor. Você vai pegar essa folha, vai até a agência bancária, vai receber. No mês seguinte já vai ser enviado para você um cartão para saque. Com esse cartão para saque, você vai conseguir sacar o seu benefício de qualquer agência bancária, de qualquer lugar do Brasil. Por exemplo, seu benefício você recebe no Itaú. Com esse cartão, de qualquer agência do Itaú do Brasil, você consegue receber. Você não é obrigado a ter uma conta corrente para receber o benefício.
Agora, se o INSS negou o seu pedido, você tem que buscar um advogado. Se ainda não buscou, se você ainda não teve um advogado para lhe acompanhar lá no processo administrativo, você vai buscar um advogado especialista em direito previdenciário. Doutora, mas como que eu vou saber se esse advogado realmente é especialista em direito previdenciário? Primeira coisa, você vai hoje qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente analisa as redes sociais da pessoa. Primeira coisa, você vai analisar as redes sociais. Esse advogado, ele escreve artigos, ele se posiciona, ele está produzindo conteúdo, está se posicionando, então já é indício de que ele é um advogado especialista. Você vai colocar no Google a OAB do seu advogado. Pesquisa no Google a OAB daquele advogado. Vai aparecer quantos processos aquele advogado tem em andamento. E vai aparecer quais são os principais réus que aquele advogado processa, né? As ações contra aquele advogado entram. Então pesquisou lá, Elisângela Coelho, OAB RJ 199064. Vai aparecer quantos processos eu tenho e vai aparecer quem são os principais réus. Por exemplo, se você pesquisar o meu no Google, OAB 199064, vai aparecer que os maiores réus são INSS. Vou dar um exemplo. Um exemplo, tá, gente? Vai aparecer 5.000 processos em andamento. 4.000 processos são contra o INSS. Então, isso significa que eu atuo em causas contra o INSS com frequência. Então, são indícios de que esse advogado realmente é especialista, de que esse advogado realmente estuda direito previdenciário, de que é um advogado realmente atuante em ações previdenciárias. Porque hoje o que nós mais temos? Advogados que se dizem previdenciaristas, que não têm conhecimento da matéria, que não têm experiência, e aí o seu direito está em risco, né? Colocar nas mãos de um advogado que não está capacitado para resolver o seu caso. Chegamos então ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, corre e se inscreva. Todos os dias estamos postando conteúdo, tem muito conteúdo legal aqui no canal. Todos os dias temos vídeo, tá? Se inscreva, ative as notificações. Se ficou com qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Tá? Deixe nos comentários que nós vamos responder para vocês com o maior prazer. E é o que eu digo, informação é a solução e só com informação nós vamos combater as injustiças cometidas pelo INSS. Tchauzinho, até o próximo vídeo.